Olá, graça e paz. Tô aqui nesse tempo para compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida, para te abençoar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Lá em Lucas 1, logo no iniciozinho do texto vai nos contar a história de Zacarias e Isabel. Era um casal que serviam o Senhor, eram tementes ao Senhor, tinham prazer em servir ao Senhor e o Senhor se alegrava da vida deles. A Bíblia também nos conta que Isabel era estéril, ela não podia gerar filhos. E saiba você que naquele tempo isso era algo muito importante, gerar descendentes, né? E as pessoas que não tinham filhos, que não geravam filhos, era até motivo de vergonha, era entristecedor, né? Saber que uma família não se gerava descendentes naquela época. E a Bíblia nos conta também que Zacarias era sacerdote do Senhor, ele servia o Senhor no templo. E a Bíblia vai nos contar que um dia ele estava lá cumprindo a missão dele, cumprindo o propósito dele de vida, né? Cumprindo o ofício dele no templo do Senhor. E a Bíblia vai nos contar que apareceu um anjo e começou a falar com Zacarias. Ele se assustou um pouco, né? Porque isso nunca tinha lhe acontecido. E o anjo disse para ele não temer, para ele ter paz. E o anjo começou a profetizar, começou a contar para ele várias coisas que iam acontecer. O anjo contou para ele que Isabel ia conceber um filho, que o nome desse filho ia ser João, que João ia ser muito abençoado por Deus, que ele já ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre dele, e que João ia ser muito usado por Deus para anunciar uma mensagem de arrependimento, ia ser ele que ia adiante do Senhor, adiante do nosso Senhor, para preparar o caminho para depois Jesus passar. E o anjo foi contando tudo isso para Zacarias, ele ficou muito confuso, ele temeu, ele não acreditou muito e ele disse para o anjo: como que eu vou saber que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa também é avançada de idade. E por ele não ter crido, por ele ter temido, por ele ter duvidado, né? O anjo disse para ele assim: eu sou Gabriel. Eu assisto ao Senhor perante o Senhor e o Senhor me enviou aqui para te contar isso. E por você não ter acreditado, por você não ter crido, você vai ficar mudo até que toda essa promessa se cumpra, até que tudo isso aconteça. E a Bíblia diz que Zacarias, permaneceu no templo o tempo que era devido, o tempo que ele precisava, e passado o tempo dele cumprir o ofício dele, ele voltou para casa, voltou mudo. Quando ele saiu do templo, ele não conseguiu conversar com ninguém, não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu contar, nada do que tinha acontecido. Ele fez uns gestos e uns acenos, eu acredito dizendo, tá tudo bem. E ele foi para casa e eu acredito que ele não conseguiu contar nem para Isabel, para sua esposa, a promessa que Deus tinha feito, o que Deus ia fazer, porque ele estava mudo, não conseguia sair uma palavra da boca dele. E a Bíblia nos diz que no seu devido tempo Isabel engravidou, Deus abençoou a vida dela, ela ficou muito alegre, ficou muito feliz com isso que Deus fez. E a Bíblia diz que ela se ocultou durante os 5 meses, né? Creio eu que durante 5 meses ninguém soube dessa notícia, ninguém soube que Deus havia aberto a madre dela e abençoado a vida dela. E ela ficou muito feliz com isso, né? E eu quero compartilhar essa mensagem com você e te perguntar quais lugares você tem andado, em quais locais você tem se posicionado, aonde você tem se posicionado em Deus. Existe uma promessa de Deus para a vida de cada um de nós. Deus nos colocou nessa terra com um propósito, Deus nos colocou nessa terra com uma missão a cumprir. E eu quero falar com você a respeito de alinhamento. Alinhamento. Deus, ele não vai realizar nenhum sonho seu que não tenha um propósito. Deus, ele não vai te dar nada que ele não tenha um propósito. Deus, ele só deu um filho para Isabel e Zacarias porque foi alinhado um desejo da terra com o propósito que havia nos céus.
Deus, ele precisava de alguém que fosse anunciar a mensagem, alguém que fosse abrir o caminho para Jesus passar. Deus, ele precisava de alguém que pregasse uma mensagem de arrependimento. E Deus achou graça na vida de Isabel e Zacarias, porque eles serviam o Senhor, porque eles tinham prazer, né, de cumprir os mandamentos do Senhor. E Zacarias, ele só recebeu a bênção dele porque ele estava no lugar certo, na hora certa e principalmente fazendo o que era certo, que era cumprindo a missão e a vontade de Deus. E eu quero te perguntar nessa hora, em que lugar você encontra? Onde você está posicionado em Deus? Aonde os seus pés têm caminhado, têm transitado? E traz aí a sua memória, né? Tantas coisas que você pediu para Deus e essas coisas ainda não aconteceram. Tantos sonhos que você tem sonhado e eles não têm se concretizado. Pensa um pouquinho. Talvez Deus já liberou nos céus a resposta para esse sonho acontecer, para essa promessa acontecer na tua vida. Mas é preciso alinhamento, é preciso estarmos centrados no centro da vontade de Deus. É preciso estarmos posicionados aonde o Senhor precisa para que o projeto, a bênção dele aconteça em nossas vidas. Eu quero abençoar você com essa mensagem e te encorajar a se colocar no centro da vontade de Deus, a buscar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero desafiar você a servir o Senhor em todo tempo, a fazer o que é certo em todo tempo, a fazer o que é justo em todo tempo, a fazer o que é reto em todo tempo. Assim que você, talvez como Zacarias e Isabel, carrega dentro de você muitas frustrações, muitos sonhos não realizados, muitas tristezas, muitas angústias, mas continue fiel ao Senhor. Porque servir ao Senhor vale a pena, ser fiel ao Senhor vale a pena. E quando o Senhor entender que o sonho, o teu desejo, né, tem alinhamento com o céu, tem propósito, tem uma razão de ser, o Senhor vai abrir as comportas dos céus e vai te abençoar, vai fazer se tornar realidade o desejo do teu coração. Assim como diz em Salmo 37:4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E esse é meu desejo nesse tempo. Que você sirva ao Senhor, que você se agrade do Senhor, para que o Senhor possa achar graça em você e abençoar a tua vida, assim como abençoou a vida de Isabel e Zacarias. Viu? Que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, seja cheio da presença de Deus nesse tempo, em nome